Olá, diretora Edna Amadeu, sou diretora futura executiva da Mary Kay e hoje venho compartilhar com vocês um pouco da minha história, da minha trajetória em Mary Kay. Como comecei, como me desenvolvi. Como muitas de vocês, muitas pessoas já sabem, por meio das histórias da minha filha, muito já um pouco da minha história, mas eu vou continuar com o prosseguimento. Como eu comecei, na realidade as nossas histórias, a minha e da minha filha, são muito linkadas uma com a outra. Ela conheceu Mary Kay por meio de que eu a chamei para ir participar de uma sessão de cuidados de pele. E achando que isso era o que era bom para ela, para meninas novas, para meninas que eram daquela geração. Jamais imaginei que fosse para mim. E aí depois ela é que colocou Mary Kay na minha vida. Mary Kay entrou na vida dela porque eu a convidei para participar de uma sessão de cuidados com a pele. E depois Mary Kay entrou na minha vida porque foi ela a minha iniciadora. Foi ela que acreditou primeiro em mim, que eu podia, porque eu achava que isso não era para mim. Com mais de 45 anos na época, já trabalhando sempre em um comércio próprio nosso. Nós éramos comerciantes, meu marido e eu. E toda a nossa vida trabalhando, 25 anos trabalhando, e nós falimos. Esse comércio realmente acabou, nós chegamos a um ponto de 6 lojas, mas falimos porque o nosso ramo era um ramo fotográfico, que depois do digital nós não revelávamos mais e nós ficamos sem renda. E para que eu começasse a trazer dinheiro para dentro de casa, porque era uma coisa muito, mas muito necessária no momento, eu comecei a fazer Mary Kay. Eu não acreditava, achava que não podia, porque eu não sabia maquiar, eu não sabia vender, nunca tinha vendido nada, porque sempre eu fui a parte administrativa das lojas. Quem era a parte comercial era meu marido. Eu não gostava de vendas, então eu não sabia vender, eu não sabia maquiar, eu não tinha dinheiro, porque quem está falido não tem dinheiro, eu não tinha cartão de crédito, não tinha carro, mas quando a gente precisa, a gente não olha o que, a gente vai e faz. E a minha filha sempre dizendo: mamãe, você pode, mamãe, você consegue. E realmente eu precisava muito, então decidi começar essa nova experiência. E foi uma coisa que me encantou muito, porque uma outra grande dificuldade que eu tive é porque eu não tinha contatos. Porque como ela começou 4 meses antes que todas as pessoas que eu conhecia, todos os nossos amigos, eu já havia ido com ela. Então, quando chegou a minha vez, eu não tinha. E eu comecei fazendo os contatos frios, que hoje eu não vou dizer para vocês como foram, como que é isso, porque senão a história vai ficar muito grande. Depois vocês acompanhem a minha história, isso num outro vídeo que eu vou falar para vocês e explicar direitinho como que eu fiz isso. Mas com todas essas dificuldades, com todos esses empecilhos, com todos esses desafios, mesmo assim, eu comecei a fazer. Comecei a conversar com as pessoas e esses contatos frios que fui fazendo, e comecei a agendar a sessão de cuidados de pele. E eu vendia? Não vendia nada, mas eu saía com os perfis de cliente todos preenchidos. E isso era o que eu precisava naquele momento. Eu precisava de contatos. E foi assim, agendando com essas pessoas, que foram contatos que eu fui fazendo perto da minha casa, que eu podia fazer as sessões de a pé, eu podia fazer as sessões indo de ônibus, porque era muito perto. Então eu comecei a desenvolver o meu negócio. E eu sempre tive uma audição muito desenvolvida, eu prestava muita atenção no que as pessoas falavam, e com isso eu fui aumentando e muito a minha rede de contatos para que eu realizasse as minhas sessões de cuidados de pele. Comecei a partir daí trabalhar muito nas empresas e nos trabalhos que essas clientes tinham quando eu comecei a realizar a sessão de cuidados de pele.
Então, em muito pouco tempo, eu já estava em vários órgãos, em vários hospitais, em várias escolas, em várias secretarias, realizando sessão de cuidados de pele. A minha meta eram 3 sessões no mínimo por dia, porque eu tinha que no mínimo ter uma renda de R$ 5.000. Então o que eu precisava era vender, e eu vi que para vender era colocar o produto no rosto das pessoas. Então era isso que eu fazia. Gente, eu colocava o produto no rosto das pessoas todos os dias, todos os dias, todos os dias. No mínimo uma sessão de manhã, uma de tarde, uma de noite. Outra coisa que eu percebi era que elas desmarcavam. A gente desmarca, é muito fácil desmarcar a sessão, né, com a consultora de beleza. Se a gente desmarca dentista, se a gente desmarca médico, imagina a sessão. Então, para que eu não tivesse os furos nos meus dias, eu fazia overbooking na minha agenda. Eu agendava muito mais sessões do que eu podia realizar. E elas desmarcavam, mas tinha algumas que não desmarcavam e eu sempre ficava com as minhas, no mínimo, 3 sessões por dia. Então, no meu primeiro mês, eu já tive uma venda mais ou menos assim de uns R$ 8.000. No meu segundo mês, eu também tive uma venda de R$ 8.000. A partir do terceiro mês, as minhas vendas foram para R$ 10.000, para R$ 12.000 mensais. E para quem não sabia vender, para quem não tinha experiência nenhuma, no ano de 2010, que foi o ano que eu iniciei, com 7 meses de trabalho, eu fiquei em 11º lugar no Brasil em vendas no seminário, e na época nós tínhamos 75.000 consultoras. Nossa, isso foi uma coisa assim que realmente mudou a minha visão com relação à Mary Kay. E aí, né, eu já como uma diretora, eu fui para o primeiro seminário como diretora em qualificação, mas jamais imaginava esses reconhecimentos, jamais passou pela minha cabeça que eu ficaria entre as top 20 do Brasil em vendas, porque não era meu foco. Isso para mim, Mary Kay, era um paliativo até que as coisas se normalizassem e nós voltássemos à vida normal, abrisse outro comércio. Essa era a minha ideia inicial. Mas quando eu fui para o seminário, aquilo me deixou encantada. Aquela estrutura, o reconhecimento em realmente ter ficado, né, nas top 20 do Brasil, todo aquele cuidado, aquele carinho que a gente recebe no seminário, aquilo me encantou de uma forma que eu mudei totalmente minha visão do Mary Kay. Nessa altura minha filha já era diretora e eu estava em qualificação, né, para diretora, mas não foi assim tão fácil para que eu estivesse em diretora em qualificação. Mesmo eu tendo me formado diretora com 10 meses, eu não iniciava assim fácil. Eu comecei o meu primeiro início depois de 4 meses fazendo sessões, e esse monte de sessões de cuidados de pele. Então eu achava aquilo muito difícil. Eu falava da oportunidade e eu lembro que eu assim chorava com a minha filha: eu não inicio, porque eu tinha visto a trajetória dela, eu tinha acompanhado, porque ela com 4 meses, ela já tinha 10 e ela entrou em qualificação. E eu com 4 meses não tinha ninguém. E ela dizia: não, mas continua falando, e ela sempre me motivando. Então ela sempre foi a diretora que todo mundo realmente precisa e gostaria de ter. Aquela que nunca me passou a mão na cabeça por eu ser a mãe, mas também sempre me botava para cima, que era para eu continuar, que eu devia continuar fazendo e que eu ia conseguir. E assim foi, né? Porque, e aí a hora que eu comecei, eu vi que eu podia iniciar, aí o negócio pronto, deslanchou, foram iguais as vendas. Eu iniciei 5 no mês, iniciei 6 em outro e em 2 meses entrei em qualificação. Fechei a minha qualificação normal, com 4 meses, com todas as dificuldades e desafios que todo mundo passa. E aí, eu já tinha uma diretora top dentro de casa, porque a essa altura, a minha linda e maravilhosa diretora, que hoje é a minha maravilhosa diretora nacional, já era uma ganhadora de carro rosa. E eu achei que eu ia me formar
como diretora e já ia deslanchar daquele jeito, ia ser top. Porque pra quem tinha uma diretora que no primeiro mês pontuou pra carro rosa aquele bônus desse tamanho, né? Eu achei que ia ser daquele jeito também. E não foi. Eu era top em vendas. E eu sou, graças a Deus, assim, uma pessoa, não tenho nada de diferente, não faço nada de diferente que todo mundo, não, a respeito de vendas. Mas eu falo com muitas pessoas, eu coloco o produto, eu faço uma grande quantidade, continuo uma grande quantidade de sessões. E com essa grande quantidade de sessões, eu tenho uma cartela de clientes fiéis muito grande, mas eu continuo até hoje ainda realizando sessões com clientes novas. Mas enfim, aí começou uma outra trajetória, eu como consultora ainda e diretora, mas uma diretora muito fraca, gente. Pensa, ao invés de começar um diretorado, né, como minha filha começou, o meu era muito ruim, eu mal completava os 10 mil pontos. Pensa, para quem tinha uma filha de carro rosa e as pessoas cobravam muito. E aí o seu carro? Ah, o meu tá construído. Ah, e o seu carro? Tá sendo feito nesse momento, eu dizia. A essa altura, eu já havia criado uma crença limitante na minha cabeça que eu era boa para vender, mas para liderar e para ser uma diretora não era boa. Eu não achei que eu não conseguiria isso, porque, gente, eu completava os 10 mil pontos. Eu me formei diretora em fevereiro de 2011. E eu fiquei 2011 inteiro e 2012 até um certo pedaço fazendo 10 mil pontos, comigo fazendo 9, 8. A equipe fazia 1.000 e pouquinho. E quando eu completava os 10, pasmem vocês, eu rezava para ninguém mais passar pedido. Eu não queria que ninguém mais passasse pedido, que era para não faltar para outro mês, para completar os 10 mil pontos. Comigo fazendo esse tanto de pontuação, mesmo assim eu não queria que ninguém mais passasse pedido, porque eu mantive o meu diretorado durante mais de um ano. Mas em 2012 eu resolvi mudar o foco, né? Eu até chamo 2012 o ano da virada. Como eu havia conseguido, né, fazer corte de vendas pessoais e ficar entre as top 20 sem planejamento, só fazendo sessão, porque a gente não sabia nada, não participava de reuniões, porque nós tínhamos sim uma diretora, nossa diretora que é a sênior da minha filha, ela era de Uberlândia, ela vinha para cá para nos treinar, mas uma vez por mês, não tinha essas coisas de reunião de unidade, esses eventos que hoje tem, que realmente, olha, é uma coisa que fortalece demais, né, que dá muitas ideias, mas a gente não tinha isso, então foi tudo sem planejamento, foi indo e foi acontecendo. Mas em 2012, aí a história já era diferente, né, a gente já tinha um pouco mais de experiência, já tinha contatos com mais diretoras, então eu fui planejar. Então, se eu conseguir fazer corte e ficar entre as top 20 sem planejamento nenhum, comecei o ano com estratégias. Eu falei, pois eu vou fechar essa corte de vendas e realmente pensando. Aí continuei, comecei novamente aquela coisa de, né, agendamento todos os dias e 3 sessões no mínimo e realmente assim, focada na corte pessoal. Eu continuava a ter todo o meu ganho e para pagar as contas que eu precisava eram com as minhas vendas, porque eu vendia 12 mil, 10 mil, 13 mil, cheguei a 15 mil por mês e era daí que vinha o dinheiro para que eu pagasse as contas. Então eu fiz um planejamento em cima disso. Se eu vou fazer tantas sessões, eu vou falar com muitas pessoas. Falando com muitas pessoas, eu vou falar da oportunidade para muitas pessoas. Falando da oportunidade para muitas pessoas, eu vou iniciar mais pessoas. Iniciando mais pessoas, eu vou bombar a minha unidade, porque se eu sei fazer, eu vou saber ensinar. E foi aí que a virada começou. A virada começou quando eu comecei a fazer e as pessoas que eu iniciava, eu comecei a levar comigo para ver como eu trabalhava.
E a partir daí, as meninas começaram a ter segurança, elas começaram a ver que podia, que era fácil, que eu não faço e não fazia nada de diferente, que elas também conseguiriam fazer a mesma coisa que eu fazia, que é simplesmente colocar o produto no rosto das pessoas, fazer uma sessão profissional, termos comportamento de pessoas profissionais, sermos bem informadas, passarmos segurança para as nossas clientes e aí, com o nosso exemplo, fazer com que as pessoas sintam vontade de ser o que a gente é. E aí as pessoas começaram a se interessar em ser consultora e as consultoras eu levava comigo e elas começaram a replicar aquilo que eu fazia. E o que esse ano me trouxe? No ano de 2012, então, em julho, eu já havia fechado a corte de vendas pessoais. Depois de julho, continuei trabalhando, continuei as vendas e continuei iniciando. Eu terminei o ano e no seminário, no ano de 2012, aí eu fiquei em 8º lugar no Brasil em vendas pessoais diretoras. Com consultoras muito mais focadas, com consultoras fazendo, com consultoras trabalhando. E para quem não conseguia mal fechar os 10 mil pontos, eu terminei o ano de 2012 na faixa de 30 a 35 mil pontos. Inicia-se então o ano de 2013, que aí, trabalhando ainda como consultora sempre todos os dias, mas desenvolvendo as consultoras que já tinham despertado para a carreira, eu em 2013 formei a minha primeira diretora. Em 2013 me formei como diretora sênior e aí as coisas começaram a acontecer como diretora. Em setembro de 2013 fechei o meu primeiro carro cor-de-rosa, ganhei o meu primeiro resort em 2013, porque até então como diretora, pensem, eu sou uma diretora que não teve nenhum dos reconhecimentos de nova diretora. Eu não fechei Rumo Certo, eu não fechei Fabulosa 50, eu não fechei Sociedade de Honra, eu não fechei o resort de novas diretoras no ano que eu me formei. Até então, como diretora, eu não tinha tido nenhum reconhecimento. Para aquela pessoa que sempre foi rainha de vendas, enquanto eu era consultora, sempre fui reconhecida como a melhor da unidade. Depois fui para seminário, ficando entre as top 20. Quando veio o diretorado, nada disso acontecia. Não era mais reconhecida, não tive mais reconhecimento nenhum. E isso veio acontecer depois de 2 anos de trabalho focado. Mais 1 ano, posso dizer, de trabalho focado com o diretorado realmente no desenvolvimento de outras pessoas. Porque eu achava que eu falava da oportunidade e que eu ajudava as meninas, mas não. O meu foco era tão grande nas vendas, porque eu precisava e o dinheiro vinha dali, que eu não fazia o que precisava ser feito. Eu realmente não ensinava e não mostrava como devia ser feito. Eu ia, realizava a sessão inaugural, eu ia e falava, faz isso, faz aquilo e outro, mas eu não mostrava, eu não levava no dia a dia para ver como que a gente de fato desenvolve o nosso negócio. E aí começa-se 2014, já com uma unidade muito mais fortalecida e continuando o trabalho para aquela diretora que não fechava 10 mil pontos ou que fechava 10 mil pontos fazendo 9 e a unidade fazendo 1000 pontos. Em abril de 2014, na Aplause, eu saí como a 8ª diretora que mais pontuou no Brasil, fazendo mais de 100 mil pontos. E aí, gente, isso me deu a certeza de que eu podia e que eu também sabia liderar. E a partir daí começaram-se todas as outras conquistas. Conquistei todos os resorts a partir daí, conquistei
comecei a conquistar as viagens das diretoras top. Conquistei o cruzeiro pelo Mediterrâneo, conquistei Los Angeles, conquistei Barcelona e todos os outros reconhecimentos foram vindo. E com isso, trabalhando sempre a unidade aumentando, e agora estou prestes a me realmente formar e chegar ao executiva, né? Que eu sempre queria chegar ao diretor executiva. Já formei outras diretoras que caíram e agora, com fé em Deus, estou com a 5ª diretora em qualificação e isso está chegando. E agora o foco, o Executivo Elite e o meu caminho também. Quero muito, e os meus sonhos chegar ao nacionalado. Mas falando para vocês das conquistas que eu realizei em Mary Kay, que eu conquistei com Mary Kay, elas são maravilhosas, elas são esplêndidas. Nossa, e isso traz uma confiança muito grande e uma alegria, porque para quem nunca tinha realizado uma viagem internacional, isso fora Dallas, né, que eu ganhei da Nacional, e isso ajuda muito. Então as meninas aí te veem como referência, né, você já passa a ser chamada para dar treinamentos, que foi outra barreira muito grande que eu enfrentei, né, em de fato ter um crescimento nisso, de realmente ser aquela diretora que faz uma reunião que as consultoras gostam de assistir, que dá um treinamento interessante, que as pessoas de fato se identificam e gostam de ver. Isso tudo foi um processo, porque eu não tinha nada disso, nada. Eu não nasci assim, eu não nasci diretora da Mary Kay, eu não nasci diretora top, então eu fui desenvolvendo isso. Foi um processo, um aprendizado, e isso traz segurança, isso traz confiança e é muito bom. Então eu digo que todas as conquistas foram maravilhosas, mas a conquista de me ver capaz de conseguir realizar, me ver capaz de superar a mim mesma, não outras pessoas, mas a mim mesma, né? Todas as crenças limitantes, todas as barreiras que coloquei para mim mesma que eu não conseguiria, que eu não servia para isso, que eu não sabia vender, que eu não sabia liderar, que eu não ia saber dar um treinamento bacana, porque eu não tenho nível superior. Eu não tenho nenhuma formação acadêmica e Mary Kay me aceitou dessa forma, sem dinheiro, sem títulos, sem formação acadêmica, mas eu tenho e tinha desde aquela época uma força de vontade muito grande, de realmente aprender, de realmente me superar, de realmente me fazer sempre a cada dia melhor. E é isso que nos leva a cada dia um degrau a mais, a cada dia mais um degrau acima do que aquilo que a gente está. Então, eu não compito com ninguém, mas sim com mim mesma. Procuro sempre ser melhor do que eu fui ontem. E aí eu sempre digo para as pessoas que esses reconhecimentos são incríveis e maravilhosos e que me trouxe essa segurança e essa certeza, até para mim mesma, de que eu posso e que uma pessoa, depois de 45 anos, que para o mercado convencional praticamente já não tem mais nenhuma possibilidade, né? E que eu posso sim mudar totalmente a realidade da minha vida, da minha história, da minha família. E aí é que eu digo para vocês que vem o maior ganho que eu conquistei em Mary Kay. Porque nós sempre tivemos uma vida razoável, nunca fomos ricos, mas sempre tivemos uma vida razoável. E a gente sempre priorizou muito o estudo dos filhos. Tanto que a minha filha, quando nós começamos na Mary Kay, que a situação estava muito complicada, ela já estava fazendo o último ano em Ciências Farmacêuticas na UNB, que é uma faculdade de referência no Brasil inteiro, é uma das melhores do país. E para que você passe nessa universidade, você precisa ter uma base muito grande, um conhecimento muito grande, e isso vem de um estudo, realmente um investimento muito grande nesse estudo, em bons colégios, em bons cursinhos, e a gente até então tinha conseguido manter isso. E depois as coisas ficaram muito difíceis e a gente já não tinha mais condições disso. E eu tenho um outro filho, né? Eu tenho um casal de filhos,
Uma é a Renata Amadeu, que vocês sabem, e o outro, que é um rapaz, o meu lindo Felipe Amadeu. E a hora que chegou a vez dele ir para a faculdade, a gente não tinha condições de nem pagar um cursinho para que ele ingressasse numa faculdade federal, numa universidade, e nem uma faculdade particular. A gente não tinha dinheiro. Então eu digo para vocês que esse foi um dos momentos mais difíceis que eu vivi na minha vida. De não, aquilo que sempre tinha sido prioridade para mim como mãe, eu não ter condições de pagar uma faculdade para o meu filho. E esse foi o meu motivo. E esse foi o motivo que me levou para a rua todos os dias para realizar a sessão de cuidados de velho. Era pagar a faculdade dele. E eu sempre digo que todos os outros reconhecimentos foram maravilhosos, as viagens, mas as joias, né? Tudo, nossa, os carros, porque hoje eu já estou no meu segundo carro, já reconquistei, né? Já sou requalificada no Troféu Sobre Rodas, mas eu abriria mão de todos esses reconhecimentos, mas não conseguiria abrir mão de forma nenhuma do maior reconhecimento que eu obtive, que é ver o meu filho formando em Direito. Foi em agosto de 2016, ele colou o grau, formando realmente em uma excelente faculdade. Tudo pago com dinheiro de Mary Kay. Esse é um ganho e um reconhecimento que eu jamais conseguiria ficar sem. E eu digo para todas as pessoas que Mary Kay trouxe as maiores alegrias para minha vida, porque ela me deu um filho doutor e me deu uma filha diretora nacional. E isso é um ganho que ninguém e nada no mundo vai poder me tirar. Eu sou muito feliz. Então eu comecei Mary Kay com muitos empecilhos, com muitos desafios, e eu consegui desenvolver. Estou aqui hoje e fazendo. Então, se deu certo para mim, se eu conseguir, todas as pessoas conseguem. Todas as pessoas conseguem sim realizar, porque depende única e exclusivamente da gente. A gente não depende de ninguém e eu não tenho nada de diferente de ninguém. Eu tenho 2 pernas, eu tenho 2 braços, eu tenho uma boca como todo mundo e eu não faço nada de diferente de todas as pessoas que iniciam nesse negócio com o mesmo kit, porque a minha bolsa é a mesma. A única coisa que eu faço é colocar o produto no rosto das pessoas, é deixá-las mais bonitas, mais confiantes em si mesmas e oferecer essa oportunidade que é maravilhosa e que transforma vidas, que transformou a minha vida, que transformou a vida da minha filha, que transformou a realidade da minha família. Eu desejo a vocês que todo mundo possa participar da grande alegria, da grande felicidade que eu partilho, que eu vivo com essa oportunidade. Mary Kay é a melhor coisa do mundo e eu jamais terei dúvida nenhuma em dizer sempre. Gente, Mary Kay é incrível. Eu escolhi Mary Kay. E como diretora, futura executiva e quase executiva, eu tenho a honra de ter na minha descendência diretora Vanessa Andréia, minha primeira diretora, aquela que realmente me fez acreditar que poderia ser uma grande líder. E hoje eu tenho a maior felicidade de ver essa diretora dirigindo uma maravilhosa S10 cor-de-rosa, minha primeira diretora de carro rosa. Depois veio Ana Flávia, forte, linda, poderosa, uma PM que continua na PM até hoje e desenvolve já um diretorado incrível. Tenho também Fabiana Guedes, uma diretora fabulosa, que já, caminho de carro rosa aí, né?
beijo pra vocês são maravilhosas. Tenho minha Josi linda, minha mais nova diretora, Josiane Miranda, poderosa, administradora, sabe como ninguém. Quando eu vou falar uma coisa com ela, não, mas eu já sei. E agora, a minha linda DIC, diretora em qualificação, Ana Cláudia, né, executiva de bancos, sabe muito de números e tá aí fechando um diretorado incrível. Parabéns, minhas lindas! E aí agora já vendo as próximas, com fé em Deus, e vamos que vamos, né? Olha, a gente contando a história, parece que foi rápido, né? Parece que foi assim, uma coisa em cima da outra, simultânea, né? Mas não, foi uma longa caminhada. Então isso me ensinou muito, eu aprendi muita coisa, aprendi com muitas pessoas, que a gente de fato é uma coxa de retalhos, muitas dicas, muitas coisas com muitas pessoas que me ajudaram, mas muitas eu aprendi comigo mesma, né? Na prática, apanhando e levantando e caindo e levantando de novo. Então eu tenho muita coisa, muitas dicas, muitas coisas que eu aprendi para passar para vocês, inclusive até como eu consegui esses contatos no meu início. Então vocês assistam, né, os próximos vídeos, acompanhem, se inscrevam aí no canal que eu vou passar para vocês, inclusive dica de vendas, de como eu sempre fiz para que eu sempre esteja, né, assim, sempre top nas vendas. Então curtam o canal e me acompanhem, que semanalmente eu quero postar dicas para vocês, né, da minha trajetória e do meu trabalho. Mas o que eu quero agora terminar e dizer para vocês que essa é uma oportunidade incrível, que se eu conseguir, todas vocês conseguem. Se vocês têm um sonho, acreditem nesse sonho, porque dentro dessa bolsa, dentro desse kit inicial, a gente pode tirar todos os sonhos que nós realmente temos, que arde dentro do nosso peito. Deem o melhor de vocês, façam tudo o que for necessário, não o possível, porque o possível é pouco. O impossível ninguém consegue fazer, porque o impossível é só Deus, e é Ele que nos move, é Ele que nos acompanha, é Ele que nos capacita. Então faça o necessário todos os dias, porque vocês também vão conseguir, eu tenho certeza. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Se inscrevam aí. Beijo!